Hoje eu vou jogar, jogar pra ganhar. Eu nasci pra vencer, nada pode me parar. Somos mulheres guerreiras, verdadeiras heroínas. Juntas quebramos barreiras, vencemos qualquer partida. Eu nasci em 1982, no dia 6 de julho de 1982. E no dia 5 de julho de 1982, o Brasil estava jogando contra a Itália, as quartas de final da Copa do Mundo. E minha mãe não estava no hospital me esperando nascer, ela estava num churrasco, como todo o Brasil, assistindo a Copa do Mundo, todo mundo parado para ver o Brasil jogando. Então eu brinco que a primeira Copa do Mundo que eu assisti em loco foi já a de 82. Eu ponho os créditos um pouco nessa questão desse jogo da Copa no dia 5, um dia antes de eu nascer, porque eu simplesmente nasci apaixonada por futebol e gostando de futebol. Comecei com 12 anos, que foi no meu primeiro time, foi o Clube Atlético Juventus da Moca, ali, em São Paulo. Foi quando eu estava em casa, eu sempre jogava na rua com meus irmãos, com os moleques. E meu tio, que mora aqui em São Paulo, falou que ia ter uma avaliação no Juventus, que eu poderia fazer tudo. Fiz o teste, na época era a treinadora Magali, e acabei passando. Aí depois de uma semana e meia mais de avaliação assim, a treinadora falou que eu poderia ficar no alojamento e acabei ficando. Aí foi quando eu assinei, o primeiro contrato, profissional assim, disputando o Campeonato Paulista, todos os campeonatos que tinha na época, pelo Juventus. Minha mãe, ela sempre jogava futebol também, ela sempre foi muito apaixonada por futebol. E quando ela ia jogar nos campeonatos, na minha cidade, eu sempre ia acompanhando ela. Então eu via ali um futuro pra mim, que eu via que eu gostava, eu via ela jogando. Ela jogava com adultas, tinha treino nos finais de semana, nos dias de semana, e eu ia junto com ela sempre, porque eu sempre gostei do futebol. Então eu ia jogar no meio das adultas, e ali eu fui vendo que eu tinha capacidade de seguir a minha carreira do futebol. Meu pai não deixava nesse período, eu tive um problema assim muito grande com meu pai. Acho que muito por causa disso, Só tem a minha filha e essa cacetada de moleque jogando bola. Ele chegava e por muito azar as meninas, da turma ali, da mesma idade, elas brincavam de casinha de boneca bem embaixo do meu prédio. Então meu pai chegava, via todas as meninas lá, fazendo aquilo que esperam delas, brincando de casinha, brincando de boneca, Cadê a minha filha? E aí com 12 anos, no bairro mesmo, eu cheguei até um time que tinha meninas, e aí eu falei pra ele, comuniquei, tem que pagar isso aqui por mês de uma escolinha ali de futebol, nem pedi pra não correr o risco. Ok, ele começou a pagar, falei, só tem menina aqui. E aí o que ele começou a escutar das pessoas? Poxa, como ela joga bem. Então acredito que ali ele, ponto de interrogação, e agora? E ele procurou em São Paulo, ligou nos principais clubes, para saber se algum deles tinha time de futebol feminino, se tinha peneira, Na época, o São Paulo tinha a principal equipe aqui de São Paulo, com a comissão técnica da Seleção Brasileira, toda a base da Seleção Brasileira, e eles estavam abrindo peneira para o time aspirantes, Naquela época não tinha essa questão do futebol de base, a gente era aspirante a profissional. E aí ele me inscreveu, fiz 4 testes até passar e entrar para o time, e aí já comecei a jogar o salão também pelo São Paulo, e ele passou a ser o técnico mais chato que eu tive em toda a minha vida. E aí, quando eu entro ali, no time aspirantes do São Paulo com 14 anos, eu fico só 6 meses e já sou levada para o time profissional. E aí foi um choque de realidade bem grande, porque a brincadeira virou algo muito sério e que ninguém tinha me avisado que ia acontecer. Em março de 2004, eu recebo a convocação para a Seleção Brasileira. E era a preparação para os Jogos Olímpicos de 2004, que ia ser em julho, na Grécia. Chegamos lá e conquistamos a medalha de prata, a primeira medalha aí da modalidade, que ninguém estava esperando, só a gente talvez, só a comissão técnica, porque a gente sabia o trabalho que estava sendo feito para isso. E aí, a partir de 2005, eu começo a ser convocada periodicamente, e isso foi até 2012. Eu já começo sendo capitã em 2005, 2004 eu não era titular, eu joguei 2 jogos, em 2005 eu já começo meio que como capitã de uma renovação, assim. O que eu queria mais de tudo na vida era ganhar uma medalha olímpica de ouro, ganhar uma Copa do Mundo, acreditando que isso pudesse mudar a história do futebol feminino brasileiro, Olha, é difícil, porque
Nós queremos ter a mesma coisa do masculino, no caso, né? Porque se você for ver, é a mesma modalidade, entendeu? Ainda mais o Brasil, que é o país do futebol. Então eu acho que deveria ter muito mais reconhecimento do futebol feminino desde uma base. Tem muita menina aqui no Brasil que tem um sonho de ser jogadora, só que ela não tem oportunidade. Eu vejo por mim assim que, em 98, com 15 anos, eu recebia. E eu só fui receber de novo quando eu vou pro Santos. Que eu tive em 2008. Então, assim, eu fiquei 10 anos sem receber de um clube. O que o masculino, um jogador ganha, não chega nem do que a folha salarial do feminino, mas as logísticas, mais tudo que a gente faz, entendeu? Não chega nem aos pés, é muito mais que eles ganham, muito mais. Quando eu vim para Joinville, eu vim morar com meu pai, foi ano passado. Então teve um pouquinho de preconceito dele, assim, talvez em não me deixar jogar por causa desse negócio de não ter valorização. Eu entendo ele por um caso também, tipo, dele pensar no meu futuro, entendeu? Ele pensava, não, o futebol feminino ele não tá sendo valorizado, então talvez isso não seja um futuro para você. O feminino sempre teve essa questão de preconceito, o pessoal ainda acaba vendo que a mulher tem que ficar na beira do fogão, cozinhando, isso e aquilo. Teve no futsal feminino a Amandinha, foi eleita a melhor do mundo. E teve um cara que comentou no Twitter que lugar de mulher não era jogando futebol. É uma cultura, não tem a cultura do futebol feminino, né, no Brasil. A gente está mudando lá de trás, desde 83, que a gente vem mudando, caminhando um pouquinho, e tem assim, uma vida pela frente ainda para a gente mudar. É um trabalho de mudar a cultura do Brasil, que é o país do futebol, para o futebol feminino. Eles deixam muito de lado o feminino, tipo, tem a Copa do Mundo masculina eles transmitem em todos os canais. Agora, quando tu não sabe quando tem uma Copa do Mundo feminina, aonde que passa, em que canal que passa, é muito raro. A mídia, hoje em dia, ela não dá muito valor, ela não dá nada de valor para a seleção ou para os times femininos. Hoje, os meios aí de comunicação, imprensa, tal, eles escolhem não dar visibilidade para o futebol feminino, porque a informação tem. E isso, dentro desse ciclo virtuoso que a gente precisa criar, atrapalha muito. Porque a hora que você vai buscar patrocinador, a hora que você vai falar da modalidade, passa onde? Ah, não passa. É muito difícil para nós jogar e saber que a gente vai jogar amanhã ali e não vai ter ninguém, não vai ter torcida, ou a mídia não vai ter ninguém ali. A sociedade, quando tem, né, Copa do Mundo, quando tem Olimpíada, a mídia, né, é quando a mídia aparece, quando vai falar um pouco. A gente até achou que as Olimpíadas aqui no Brasil, até por torcida e tudo, ia dar um up, né, mas acabou no feminino, nos campeonatos, né, tirando nos times, sem ser seleção. Mas não aconteceu, é um outro time. Infelizmente, são poucas as emissoras, né? Quem faz essa cobertura que de fato fala do futebol feminino. Geralmente é para comparar ou geralmente é para atacar o futebol masculino. E a gente nunca tem identidade. É a Marta de saia, é o Pelé das mulheres. É a Marta, entendeu? Ou eles vendem as coitadinhas, que também é ruim, né? A gente, peraí, a gente joga, é minha profissão, eu não sou coitada, eu quero ser valorizada, receber por isso, não, né? A gente não quer ser tratada, a gente precisa ajudar, precisa olhar com profissionalismo, com respeito. Se não for por bem, vai ser por mal, né? Quando todo mundo entender que a mulher também pode jogar futebol, que a mulher joga às vezes muito melhor que um homem, o futebol feminino, ele com certeza ele vai crescer. E eu acho que potencial não falta. A hora que uma outra coisa se ajustar, a gente vai conquistar muito título, porque a gente tem muito talento. Meu nome é Emily Lima, tenho 36 anos, nasci em São Paulo. Hoje sou a primeira treinadora mulher a estar à frente da seleção feminina. Eu comecei com 13 anos mesmo, profissionalmente, eu posso dizer, porque eu tratava isso como uma profissão para mim. Eu iniciei em um dos clubes pioneiros aí do futebol feminino, que foi o SAAD, e nós tivemos uma parceria com o São Paulo, que também foi onde assim, eu aprendi muita coisa, porque tinha muitas atletas experientes, que era o caso da Formiga, a Cici, Tânia Maranhão, Katia Silene. E em seguida foi onde acabou tudo, o futebol feminino deu uma parada em tudo, em São Paulo. E aí fiz a minha carreira mesmo
onde eu consegui jogar de verdade e ter um crescimento profissional, foi na Espanha durante esses 7, 8 anos e o último ano na Itália. Eu pensava mesmo em ser treinadora. Foi o meu irmão que ficou atazanando a minha cabeça e falando que vai, e aí aconteceu. É pensar em algo que faça a modalidade evoluir, não só a seleção brasileira. Eu não penso que só a seleção brasileira vai dar resultado para a modalidade. O que aconteceu na Olimpíada não é novidade para nós. Isso acontece desde a primeira Olimpíada em Atlanta, quando o Brasil participou. Então, Olimpíada e Mundial nós somos lembradas, né? O futebol feminino ele acaba sendo lembrado. E quando isso passa, as mídias passam também. Mas é o que eu falo, o cenário é esse e vamos trabalhar com a atualidade. Quem sabe um dia chegar próximo ou mudar. A comparação ela vai existir, a desigualdade ela vai existir, mas estamos aí para fazer diferente, estamos aí para poder quebrar algumas barreiras, algumas metas, e essa é uma delas. No nosso pensamento de melhorar cada vez mais a modalidade, a gente ganhou vários fãs durante o período das Olimpíadas, a gente conseguiu encher os estádios. Eu acho que isso é o maior prêmio pra gente. É lógico que a gente quer subir no pódio, mas o reconhecimento, ser aplaudido em todo lugar que a gente passa, é isso que a gente vai levar. E peço aqui ao povo brasileiro, não deixe de apoiar o futebol feminino, não deixe. A gente precisa muito de vocês.